Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. É mais uma oportunidade que Deus nos concede, amados irmãos, de nós estarmos aqui louvando e engrandecendo o seu nome. E Deus tem dado ao pastor Carlos mais essa oportunidade, né? Então eu quero saudar os meus amados irmãos e amigos com a gloriosa paz do Senhor. Amém? Então, hoje o Senhor ele tem me dado mais uma palavra para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, refletir sobre tudo que Ele tem que falar, tudo que Ele tem que falar aos nossos corações. Hoje eu venho com uma reflexão que ela se chama Sopa de Pedras. E o texto que eu quero trazer para os amados irmãos está aqui em Ezequiel, capítulo 36, verso 26 ao verso 28, que diz dessa maneira: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observareis. E habitarei na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Amém? Então é uma palavra que o Senhor, Ele tende e Ele quer alcançar resultado na vida de um povo, na vida de uma nação. Ele quer alcançar resultado na minha e na tua vida. Então que venhamos, em nome de Jesus Cristo, deixar Deus agir dentro de mim e deixar Deus agir dentro de você. Porque não adianta, amados irmãos, nós estarmos na presença do Senhor e continuar endurecidos. Ele quer transformar, Ele quer fazer uma obra transformadora na minha vida e na tua vida. É por causa disso que Ele diz: eu tirarei de vós o coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne. Esta é a vontade de Deus na minha vida e na tua vida. Porque o endurecimento dos corações hoje em dia, eles estão verdadeiramente endurecidos, sem amor. E nós precisamos nos sensibilizarmos. A nossa sensibilidade parece que ela se foi. Quando a gente bate na sensibilidade, parece que estamos batendo numa pedra. E o Senhor, Ele não quer encontrar em nós, quando bater ali no nosso coração, Ele quer encontrar um coração flexível. Aquele coração que absorve a dor do outro, aquele coração que sente a dor do outro, aquele coração que chora com a dor do outro. É isso que o Senhor quer encontrar em nós. É isso que o Senhor está falando no texto, que Ele tirará o coração de pedra e colocará um coração de carne. E que a partir daí nós seremos filhos dele e ele será o nosso Pai. Esta é a palavra que Deus está falando para os seus filhos nesta manhã. Eu quero trazer o texto como reflexão para a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Preste atenção nesse texto, como que ele fala ao meu e ao teu coração. Diz assim: sopa de pedra. Era um final de um dia frio e começava a nevar. Um mendigo estava vagando pelo campo. Sentia muita fome e frio quando deparou com uma casa muito bonita. Ao se aproximar,
notou que lá dentro havia uma família reunida em volta de uma lareira. Os adultos conversavam e as crianças brincavam, e a empregada colocava a mesa para o jantar. Juntou alguns gravetos que conseguia arranjar próximo ao bosque, acendeu uma fogueira e tirou uma panela velha de dentro de uma sacola. Colocou neve dentro da panela para aquecer e acrescentou uma pedra de bordas arredondadas para ferver junto. Foi até a casa pela porta dos fundos e solicitou um pouco de comida. Como a resposta foi negativa, pediu então um pouco de sal. Mas por que o senhor quer um pouco de sal? É que eu vou fazer uma sopa de pedra e seria bom se tivesse algum tempero. Logo depois voltou à casa e pediu à empregada se ela poderia arranjar alguns legumes, um resto de cenoura, um pouco de batata e etc. Conseguiu e foi colocar em sua panela. A cozinheira começou a ficar curiosa. Separou outros legumes e foi até ele para ver o que estava acontecendo. Deixa eu subir o texto aqui. Disse: tome, consegui mais alguns legumes e outros temperos. Deixe-me ver o que está fazendo. Olhando para dentro da panela, com água fervendo, pôde notar que no fundo havia uma pedra. O senhor está mesmo cozinhando uma pedra? Sim, esta sopa é uma delícia. A senhora nunca experimentou? Cozinho há muitos anos, mas a sopa de pedra eu nunca tinha visto. Ela fica muito melhor quando se acrescenta alguns ingredientes como pedaços de carne, de frango, tomates e bons temperos. Mas o segredo está na pedra. Como boa cozinheira que era, entrou dentro de casa e foi providenciar os ingredientes que faltava e tratou de trazer outros, só para ver como ficava a sopa. Percebendo a movimentação que acontecia fora da casa, a família procurou saber o que estava acontecendo. Tomando conhecimento do fato, o Senhor foi falar com o mendigo e, morrendo de curiosidade, acabou experimentando a iguaria da iguaria. Muito interessante, até que é bom, gostosa. O mendigo foi, aos poucos, acrescentando em sua sopa tudo o que lhe davam, sob os olhares curiosos de todos. Tudo fervia dentro daquela panela, inclusive a pedra. Enquanto esperava pelo resultado, tiveram a oportunidade de conversarem e até fazerem uma outra fogueira bem maior para se aquecerem. Quando a sopa ficou pronta, o mendigo pediu alguns pratos, pois só tinha um. O senhor da casa assim o fez. Cada um foi servido pelo mendigo e degustavam daquela deliciosa sopa. Todos comeram e adoraram o sabor.
realmente fica muito diferente com a pedra. E de longe podia-se ver uma casa, não só iluminada por dentro, mas por fora também. Pessoas que nunca tinham se visto confraternizavam-se ao redor de uma panela velha, cheia de pedras. O que se pode tirar dessa história é uma enorme lição de vida. Podemos fazer tudo dar certo se realmente quisermos e soubermos usar os temperos certos, mesmo tendo uma pedra como um único ponto de partida. Já imaginou a situação? O mendigo, ele foi pedir dentro daquela casa algo para comer. E ele já tinha preparado a sua panela lá do lado de fora, uma panela velha que ele encheu de gelo e colocou pedra dentro da panela. E como ele não conseguiu nenhum alimento, ele pediu sal para colocar na sopa de pedras e disse à empregada daquela casa que era para dar algum sabor. Mas ele foi mais além, ele precisava quebrar o gelo não somente da neve que caía do lado de fora da casa, mas ele precisava quebrar o gelo que estava dentro daquela casa. Muitas vezes, como aquela casa, o gelo não está do lado de fora, que cai no quintal, na floresta, no parque, nas ruas, mas o gelo ele está dentro do nosso coração. E naquele momento, amados irmãos, ele voltou para dentro, para a porta dos fundos daquela casa e falou com a empregada: olha, a senhora não tem aí uma cenoura, uma batata, porque só a água e o sal não está dando uma boa sustância, eu preciso de algo mais, se a senhora puder me conceder. E aquela empregada, cheia de curiosidade, ela achou alguns legumes a mais e levou até ele. E ali, olhando curioso o que estava acontecendo com aquela sopa de pedras, a própria casa, os membros da casa ficou curioso e queria saber o porquê daquele ir e vir da empregada, daquele homem. E ela estava ali e ele colocou mais aqueles ingredientes dentro daquela sopa de pedras e ele disse: olha, essa sopa de pedras é muito gostosa, mas fica melhor ainda com alguns pedaços de carne, fica melhor ainda com alguns pedaços de frango. E ela foi providenciar os ingredientes que faltava naquela sopa. Quando nós podemos, amados irmãos, compartilhar e sentir o nosso coração aquecido e as geleiras sendo dissipadas da nossa vida dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. E muitas vezes, amados irmãos, lá fora, quantas pessoas elas estão barradas de fazerem parte desse mundo que vivemos. Eu lembro que eu estava em uma igreja aqui na Quinta da Boa Vista, aqui em São Cristóvão. E esta igreja era uma igreja enorme, muito grande. E nesta igreja, amados irmãos, começaram a chegar pessoas que viviam por aquela redondeza, ali
na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, tem muitos mendigos, muitas pessoas que são prostitutos, né? Prostitutas, e vinham até aquela igreja à procura de algum ingrediente para colocar dentro da sua panela de pedra. Mas conforme foi chegando aquelas pessoas, também foi saindo aquelas que se sentiam já aquecidas, que achavam que tinha tudo o que precisava e não precisava mais de estar ali dentro daquela igreja. Amados irmãos, quando eu ouço na Bíblia, amados irmãos, nós encontramos nas Sagradas Escrituras, principalmente nos 4 evangelhos, Jesus ele veio para salvar, para buscar e salvar os que se havia perdido. Está lá em Lucas capítulo 19, verso 10, Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A gente encontra nos outros evangelhos Jesus sendo ali o alvo de doação. Se nós servirmos um evangelho, se nós temos a Cristo para uso pessoal, nós estamos totalmente errados. Quando nós chegamos a Cristo, amados irmãos, a palavra do Senhor, ela diz: aquele que quer vir após mim, toma sua cruz e siga-me. E quando ele fala siga-me, ele diz assim: usa-me como modelo. Tudo que eu fiz, faça vós também. E uma das palavras mais emocionantes que tem nas Sagradas Escrituras, e Deus ele tem aí cuidado de cada um de nós para que nós possamos imitá-lo. Aí está aí no capítulo 25 de Mateus, a partir do verso 31, eu quero compartilhar com os irmãos para não ficar somente nas minhas palavras. Diz assim, amados irmãos: quando vier o Filho do Homem na sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá ao rei e aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei dirá: em verdade vos digo que quanto o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estava nu e não vestiste-me, estava enfermo e na prisão e não visitaste-me. Então eles lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, amados irmãos, Sagradas Escrituras, ela é bastante clara quanto ao proceder meu e teu diante da gloriosa, inefável presença de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos colocar como homens e mulheres prontos para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é que todos, de igual modo, sejam acolhidos.
A vontade do Pai é que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, ter o aquecimento espiritual tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. É a obra que Jesus veio fazer, é a obra que Jesus veio estar resgatando na minha vida e na tua vida. A Bíblia diz que naquele tempo apareceu Jesus caminho à beira-mar, a terra de Zebulon e Naftali, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E no caminho de cada um raiou a luz de quem? A luz de Cristo. Assim também eu andei nas trevas, você andou em trevas. Porque a Sagrada Escritura diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas agradou o nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, conforme está escrito ali em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É momento, amados irmãos, de nós não somente nos abraçar, mas que venhamos abraçar todas aquelas pessoas que necessitam, que precisam dessa vida na presença do glorioso Deus de Israel. É momento de nós nos doarmos, é momento de nós nos alegrarmos, é momento de nós chorarmos com os que choram, é momento de nós estarmos orando, intercedendo, para que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade que eu tive, você teve. É momento de nós colocarmos a nossa fé em ação. A palavra do Senhor, ela diz logo em 2 Coríntios, eu quero ler para não ficar somente nas minhas palavras, eu preciso ler 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, quero estar abrindo aqui para que nós possamos, em nome de Jesus, estar ministrando essa palavra. Preste bem atenção o que o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer para mim, vai dizer para você a respeito da sua palavra. Em 2 Coríntios capítulo 3, amados irmãos. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, o qual também, esta é a palavra que diz o apóstolo Paulo, o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Vou ler de novo para que você possa ter um melhor entendimento. Ele diz assim, o qual nos fez também capazes de sermos ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que ele está querendo dizer com isso? A letra mata e o Espírito vivifica. Ele está dizendo para que nós sejamos flexíveis, porque se não fosse a flexibilidade do nosso Deus, nós não estaríamos aqui. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Que nós venhamos fazer toda a diferença. Que o Espírito Santo de Deus venha operar em mim, em você, tanto o seu querer conforme o seu efetuar, em nome de Jesus Cristo. Deixa Deus te usar, deixa Deus manifestar a sua glória através da tua vida. Que Ele venha sondar o teu coração, que Ele venha ministrar com seu grande poder na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado, ó Deus, pela tua presença inefável, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua boa mão, ó Pai. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, alcance, Senhor Deus, o meu irmão.
alcance a minha irmã, alcance os nossos familiares, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que necessitam, ó Pai, aleluia, de ter um encontro real com o Senhor, ó Pai. Que venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, forjando, Senhor Deus, o nosso caráter, forjando o vaso, não somente dentro da igreja, Pai, mas que venhamos em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ser acolhedores, ó Pai, do lado de fora da igreja, para que venha, Senhor Deus, ter, Senhor Deus, um aquecimento espiritual, tanto dentro das igrejas, Pai, dentro da nossa casa, conforme também do lado de fora, que venhamos ao nome de Jesus Cristo, ó Pai, fazer toda a diferença. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amados irmãos, que bênção, né? Deus é maravilhoso. Eu quero nesta manhã estar abençoando a tua vida com a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós, que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Que Deus vos abençoe. Tenha aí uma sexta-feira abençoada, que tenham aí, em nome de Jesus Cristo, um bom final de semana e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos conceder, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz.